Vamos fazer pão doce? Eu começo ligando o forno para aquecer a casa, porque aqui a temperatura tá de 9 graus e não tem pão que cresça nessa temperatura. Então eu começo colocando o açúcar, a manteiga eu também dei uma aquecidinha nela no micro-ondas, porque como tá muito frio a manteiga fica difícil de misturar. E depois eu coloco 2 ovos também, depois que eu coloco a manteiga, e eu vou bater essa parte da massa na batedeira para ela ficar tipo um creminho. Gente, se vocês não tiverem batedeira, dá pra fazer tudo na mão, não tem problema, tá? Depois dessa parte, eu vou colocar, então, o leite em pó e também o fermento biológico. Lembrando que a receita vai estar no finalzinho do vídeo, tá? Então, é só ficar aqui até o final que vocês vão pegar a receita. 3 colheres de sopa de óleo. E depois eu vou batendo bem devagarzinho, assim, só na velocidade mínima, só pra misturar os ingredientes mesmo. E aí eu começo a colocar o trigo. O trigo, na receita diz 500 gramas, mas isso vai depender do tamanho dos ovos e também vai depender até de como tá o ambiente aí na sua região. Por exemplo, aqui tá bem úmido, então eu acabei usando, eu acho que umas 700 gramas mais ou menos de farinha de trigo. Então tem que ir colocando aos poucos. Tem que também nessa fase colocar uma pitada de sal. E aí eu vou colocando o trigo aos pouquinhos. Porque essa massa, ela não vai ficar aquela massa que vai desgrudar totalmente da superfície ou da bacia. Ela ainda fica bem pegajosa. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra não acrescentar mais farinha de trigo. Porque o segredinho dessa massa pra ele ficar bem fofinho é não colocar muita farinha de trigo. Então tem que ter esse cuidado. Aí eu troco aí pra pazinha da batedeira que pode bater massa pesada, né? E eu vou sovar essa massa inteirinha aqui na batedeira. Mas se você não tem a batedeira, tem que sovar ela por uns 10 minutos. Vai ter que untar uma bancada com óleo e não colocar farinha e sovar bem essa massa. Vocês vão ver lá no final como que ela fica, tá? Aí eu vou deixar ela sovando aí por pelo menos uns 5 minutos aí em velocidade alta. E vocês vão ver que essa massinha vai ficar bem lisinha, mas ela não vai desgrudar do fundo da bacia, porque ela vai um pouco menos de farinha do que uma massa normal. Ó, esse é o ponto, ela já começa a subir ali no batedor, mas ela não descola totalmente ali, não desgruda do fundo. E é assim mesmo, gente, eu unto a pedra com óleo e aí eu despejo a massa e agora é só modelar os pãezinhos e colocar numa assadeira untada. E para não grudar nas mãos, tem que passar óleo nas mãos mesmo, tá? Porque se você for colocando farinha, ao invés de usar a farinha, use o óleo. Porque se a gente começar a colocar farinha, a massa vai pesar e não vai ficar aquele pãozinho bem fofinho, sabe? Então aí eu vou tirando os pedacinhos, vou fazendo essas tirinhas e enrolando ele e já colocando na assadeira para crescer lá na assadeira. Eu faço uma tirinha, depois eu enrolo e já coloco na assadeira para descansar. E assim eu vou fazendo com toda a massa, né? Fazendo essas tirinhas e colocando lá. E aí, essa massa ela vai ficar descansando por pelo menos uns 30 minutos. Como aqui tava bem frio, eu liguei uma estufinha assim perto, deixei abafadinho com plástico e também com um paninho de prato por cima. E aí, depois de mais ou menos uns 30 minutos, ela já tinha assim, ó, dobrado de tamanho, já tava bem crescidinha. Aí eu peguei uma gema de ovo com um pouco de leite e pincelei em cima dos pãozinhos e coloquei para assar no forno a 200 graus. E vai ficar assando aí até você ver que ela tá bem moreninha assim, ó. Depois, quando tirar bem quente do forno, você despeja o leite condensado. Vai quase uma caixinha para uma forma dessa bem grande. Eu gosto de colocar bastante assim, depois eu venho fazendo esses furinhos, porque o leite condensado penetra na massinha do pão e fica muito gostoso. E aí, depois que eu faço essa parte, eu coloco só coco ralado por cima e fica uma delícia, um pãozinho doce, extremamente saboroso e muito fofinho. Então, fiquem aí com o resultado dessa receita.